Desde os primórdios da consciência humana, olhamos para a vastidão do cosmos, para a complexidade da vida e para o abismo de nossa própria existência e perguntamos: por quê? Por que existe algo em vez de nada? Qual a origem de tudo? Qual o nosso propósito? Qual a natureza do bem e do mal? Estas são as questões mais profundas, as que definem nossa busca por sentido. E ao longo da história, um campo específico do pensamento humano reivindicou para si a autoridade final para responder a essas questões. Esse campo é a teologia. A teologia se apresenta não apenas como uma coleção de crenças ou rituais, mas como uma disciplina intelectual, um sistema de conhecimento capaz de explicar a realidade em seu nível mais fundamental. Ela constrói catedrais de argumentos, bibliotecas de doutrinas e hierarquias de especialistas, todos dedicados a decifrar a mente de Deus e a revelar o plano divino por trás de tudo. Ela reivindica oferecer explicações definitivas onde a ciência e a filosofia secular supostamente falham ou se calam. Mas essa reivindicação é uma fraude, uma ilusão grandiosa e autoperpetuante. Quando examinada sob a luz fria da razão e dos critérios básicos do que constitui uma explicação genuína, a teologia se revela não como um motor de conhecimento, mas como um labirinto de palavras, um exercício de justificação circular e uma sofisticada máquina de produzir pseudo-explicações. A verdade desconfortável é que a teologia, apesar de suas vastas pretensões, não explica absolutamente nada. Para entender essa falha fundamental, precisamos primeiro definir o que significa explicar algo. Uma explicação real não é apenas uma história bonita ou uma afirmação reconfortante. Uma explicação genuína aumenta nossa compreensão sobre como algo funciona. Ela identifica causas e efeitos, revela mecanismos subjacentes, faz previsões testáveis sobre o mundo e, crucialmente, pode ser potencialmente refutada pela evidência. Pense em qualquer explicação científica bem-sucedida. A gravidade de Newton explica a órbita dos planetas através de uma lei matemática que faz previsões precisas. A teoria da evolução de Darwin explica a diversidade da vida através do mecanismo da seleção natural, apoiada por fósseis, genética e observação. A teoria dos germes explica doenças através da ação de micro-organismos, levando a tratamentos eficazes. Todas essas explicações compartilham características essenciais. São baseadas em evidências, revelam mecanismos, são testáveis e nos permitem interagir com o mundo de forma mais eficaz. Agora, compare isso com as explicações oferecidas pela teologia. Qual é a explicação teológica para a origem do universo? Na maioria das tradições, a resposta se resume a Deus criou. Mas isso não é uma explicação, é a substituição de um mistério, a origem do universo, por um mistério ainda maior e mais arbitrário, a existência e as motivações de um Criador incriado. Não nos diz como o universo surgiu, não oferece nenhum mecanismo, não faz nenhuma previsão testável, exceto aquelas, como a idade da Terra, que foram espetacularmente refutadas pela ciência. É, na verdade, um ponto final para a investigação, uma forma de dizer, não pergunte mais. É o equivalente a explicar como um carro funciona, dizendo, um espírito invisível o empurra. Não aprendemos nada sobre motores, combustão ou física. Qual é a explicação teológica para a complexidade e a aparente design da vida? Novamente, Deus projetou. Esta resposta não apenas ignora a explicação imensamente poderosa e baseada em evidências da evolução por seleção natural, mas também não explica nada sobre o próprio processo de design. Como Deus projetou? Quais foram os mecanismos? Por que o design é tão frequentemente falho
ineficiente e cheio de remendos evolutivos, como o nervo laríngeo recorrente da girafa ou o ponto cego no olho humano. A teologia não oferece respostas. Ela apenas reafirma a conclusão desejada. É como explicar um relógio complexo dizendo um relojoeiro o fez, sem oferecer qualquer detalhe sobre engrenagens, molas ou o processo de fabricação. Este padrão se repete para todas as grandes questões. Qual a explicação teológica para a consciência humana? Deus nos deu uma alma imortal. Nenhuma evidência, nenhum mecanismo, nenhuma explicação de como uma alma imaterial interage com um cérebro físico. Qual a explicação para a moralidade? Vem dos mandamentos de Deus. Nenhuma explicação de por que esses mandamentos são tão frequentemente contraditórios ou bárbaros, ou por que sociedades seculares e ateus individuais podem ser altamente morais sem eles. Qual a explicação para o sofrimento? Aqui, a teologia oferece um cardápio variado de desculpas ad hoc. É um teste, é uma punição, é resultado do livre-arbítrio, faz parte de um plano misterioso para um bem maior. Nenhuma dessas explicações é testável, e muitas são logicamente incoerentes entre si ou com a própria natureza de um Deus onipotente e benevolente. O que percebemos é que a explicação teológica quase sempre segue a mesma estrutura. Ela postula um agente sobrenatural, Deus, com propriedades indefinidas, onipotência, onisciência, amor perfeito, e simplesmente atribui a esse agente a responsabilidade pelo fenômeno em questão, sem oferecer qualquer detalhe sobre o como. É a falácia do Deus das lacunas, elevada a um sistema filosófico. Qualquer coisa que não compreendemos é automaticamente atribuída a Deus. Isso não é explicar, é apenas dar um nome à nossa ignorância. Pior ainda, grande parte do que passa por raciocínio teológico é, na verdade, um elaborado jogo de semântica, uma tentativa de usar a linguagem não para descrever a realidade, mas para criar uma realidade verbal imune à refutação. Pense na doutrina da Trindade, um Deus em 3 pessoas. Quando a lógica aponta à contradição matemática, 1 não é 3, a resposta teológica não é revisar a doutrina, mas fugir para o mistério ou para distinções filosóficas obscuras, substância versus pessoa, que apenas obscurecem ainda mais a questão. O objetivo não é a clareza, mas a preservação do dogma a qualquer custo. Pense no argumento ontológico, a tentativa de provar a existência de Deus através da própria definição da palavra Deus. É um truque de mágica verbal, uma tentativa de definir algo para a existência que não nos diz absolutamente nada sobre se esse ser realmente interage com o nosso universo. Pense nas redefinições modernas de Deus como o fundamento do ser, de Paul Tillich. Ao tornar Deus tão abstrato e filosoficamente rarefeito que ele se torna indistinguível da própria existência ou do tecido do universo, a teologia o torna imune à crítica, mas ao custo de torná-lo completamente vazio de conteúdo e irrelevante. Um Deus, que é apenas outra palavra para realidade, não é o Deus pessoal e intervencionista da religião tradicional. É um jogo de palavras. A teologia também se protege da refutação através da alegação de acesso a uma forma especial de conhecimento, inacessível à investigação normal, à revelação. Seja através de livros sagrados, de experiências místicas ou da autoridade de uma instituição religiosa, a teologia afirma possuir uma linha direta com a verdade que transcende a necessidade de evidência empírica ou de consistência lógica. Esta é a carta de imunidade definitiva. Qualquer contradição ou falta de prova pode ser descartada como um mistério da fé ou como os limites da razão humana diante da verdade divina. Mas uma alegação baseada em revelação não é uma explicação.
É uma afirmação dogmática que exige submissão, não compreensão. É o fim da conversa, não o começo de uma investigação. Além disso, as explicações teológicas falham em um dos critérios mais importantes de uma boa explicação: a capacidade de fazer previsões testáveis. A teoria da gravidade previu a existência de Netuno antes que ele fosse observado. A teoria da evolução previu a existência de fósseis de transição como o Tiktaalik. A relatividade geral previu a curvatura da luz pelas estrelas. Quais previsões testáveis a teologia fez sobre o mundo que foram posteriormente confirmadas? Nenhuma. Pelo contrário, as previsões factuais que as religiões fizeram sobre a idade da Terra, a centralidade da Terra no cosmos, a origem das espécies, foram consistentemente refutadas pela ciência. A teologia não apenas falha em prever o futuro, ela falha em descrever corretamente o passado e o presente. A incapacidade da teologia de fornecer explicações genuínas se torna ainda mais evidente quando a contrastamos com os métodos que realmente funcionam para expandir nosso conhecimento sobre o mundo: a ciência e a filosofia secular baseada na razão. A ciência opera sob um conjunto de princípios radicalmente diferentes. Ela não começa com respostas reveladas. Ela começa com perguntas e observações. Ela formula hipóteses testáveis que podem ser verificadas ou refutadas através de experimentos e evidências. Ela exige rigor metodológico, transparência e revisão por pares. E o mais importante, ela é inerentemente cética e autocorretiva. Nenhuma ideia científica é sagrada. Toda teoria, não importa quão bem-sucedida, está sempre aberta a ser modificada ou descartada se novas evidências surgirem. É precisamente essa disposição para admitir o erro e seguir a evidência que permite à ciência progredir e acumular conhecimento de forma confiável ao longo do tempo. A teologia opera de forma oposta. Ela começa com conclusões fixas e imutáveis, os dogmas da fé. Sua tarefa não é investigar se essas conclusões são verdadeiras, mas justificar por que elas devem ser verdadeiras, mesmo quando as evidências parecem contradizê-las. A dúvida não é vista como uma ferramenta, mas como uma ameaça. A revisão de doutrinas fundamentais não é vista como progresso, mas como heresia. O resultado é um sistema de pensamento estagnado, que pode elaborar e refinar suas justificativas ao longo dos séculos, mas que é incapaz de descobrir algo genuinamente novo sobre a realidade. A história da ciência é uma história de descobertas revolucionárias. A história da teologia é, em grande parte, a história da reinterpretação de textos antigos para tentar acomodar, com relutância, as descobertas da ciência. Mesmo a filosofia secular, que muitas vezes lida com questões abstratas que não podem ser diretamente testadas em laboratório, opera com um compromisso com a lógica e a coerência que a teologia frequentemente abandona. Um filósofo secular que argumenta sobre a natureza da consciência ou da moralidade busca construir argumentos logicamente válidos a partir de premissas plausíveis e publicamente acessíveis. Ele se submete às regras do debate racional e está aberto à refutação. O teólogo, por outro lado, sempre tem uma carta na manga: a revelação, o mistério, a autoridade divina. Quando a lógica falha, ele pode sempre apelar para um plano superior inacessível à razão, um movimento que o filósofo secular não pode e não deve fazer. A filosofia busca a clareza. A teologia, muitas vezes, busca refúgio na obscuridade. Portanto, a afirmação de que a teologia não explica nada não é um exagero retórico, é uma descrição precisa de sua função. A teologia não é um método para descobrir como o mundo funciona. É um método para justificar um conjunto pré-existente de crenças sobre como o mundo funciona, independentemente das evidências.
Seu propósito não é a exploração, mas a defesa. Não é a investigação, mas a doutrinação. Ela não constrói conhecimento. Ela constrói muralhas em torno de crenças. Mas a teologia não é apenas intelectualmente vazia. Ela é também ativamente prejudicial. Sua pretensão de oferecer explicações reais tem consequências negativas profundas. Primeiro, ela impede a busca por explicações genuínas. Quando uma sociedade aceita Deus fez como uma resposta satisfatória para a origem da vida ou para a causa de uma doença, ela tem menos incentivo para investigar os mecanismos biológicos reais. A história da ciência está repleta de batalhas contra explicações teológicas que atrasaram o progresso. A resistência da Igreja à teoria heliocêntrica de Copérnico e Galileu, a oposição à teoria da evolução de Darwin, a condenação de práticas médicas como a vacinação ou a anestesia, todos esses são exemplos de como a teologia funcionou como um obstáculo ao conhecimento, defendendo a ignorância em nome de Deus. Segundo, a teologia fornece uma base pseudo-intelectual para a irracionalidade e o preconceito. Ao dar uma aparência de sofisticação e profundidade a crenças que são fundamentalmente irracionais, ela as legitima. Argumentos teológicos complexos são usados para justificar a homofobia, a misoginia, a violência religiosa e a negação da ciência. O fiel comum pode não entender os detalhes da lei natural tomista ou da cristologia calcedoniana, mas ele sabe que existem doutores da Igreja e grandes teólogos que provaram que suas crenças e seus preconceitos estão corretas. A teologia funciona como uma cortina de fumaça de erudição que esconde a vacuidade ou a imoralidade de muitas doutrinas religiosas. Terceiro, ela oferece um falso conforto que pode impedir a ação no mundo real. Se você acredita que o sofrimento faz parte de um plano divino misterioso ou que a verdadeira justiça só virá na vida após a morte, você tem menos urgência em lutar contra a injustiça e o sofrimento aqui e agora. Se você acredita que Deus intervirá milagrosamente para salvar o planeta do colapso climático, você tem menos incentivo para tomar as difíceis ações políticas e pessoais necessárias para evitar a catástrofe. As pseudo-explicações da teologia podem funcionar como um ópio, amortecendo nossa capacidade de enfrentar e resolver os problemas reais da nossa existência. Por que então a teologia persiste? Por que continuamos a dar a ela um lugar de honra em nossas universidades e em nosso discurso público? A resposta reside, em parte, na inércia da tradição e no poder institucional das religiões, mas reside principalmente na profunda necessidade humana por sentido, propósito e consolo que a teologia promete satisfazer, mesmo que o faça de forma ilusória. Ela oferece respostas simples para perguntas complexas. Ela oferece a promessa de ordem em um universo caótico. Ela oferece a esperança de imortalidade diante da certeza da morte. Essas são ofertas poderosas e é compreensível que muitas pessoas se agarrem a elas, preferindo a certeza reconfortante de uma explicação falsa à incerteza desafiadora da investigação honesta. No entanto, a honestidade intelectual exige que reconheçamos a teologia pelo que ela é. Um elaborado sistema de pensamento construído sobre uma fundação de areia, a premissa não comprovada da existência de um Deus. Sem essa premissa, todo o edifício desaba. A teologia pode ser um objeto fascinante de estudo histórico, antropológico ou literário. Podemos analisar como diferentes culturas construíram suas narrativas sobre o divino. Mas não podemos mais pretender que ela seja um caminho viável para a compreensão da realidade. Ela não explica o mundo. Ela apenas reflete os anseios, os medos e as limitações da mente humana que a criou.
A verdadeira explicação para o universo não será encontrada nos textos sagrados ou nos pronunciamentos dos teólogos, mas na investigação paciente e corajosa da própria realidade, usando as ferramentas da razão e da ciência. O resto é apenas poesia, às vezes bela, muitas vezes perigosa, mas nunca, jamais, uma explicação.